Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí. São Paulo mais uma vez, conhecendo pessoas incríveis. Rapaz, eu vou te falar, eu tô até com vergonha de falar em público agora. Certeza. Hoje é daqueles episódios, né? Que a gente fala, não, como nós somos burros. Eu me sinto com vergonha de falar em público, espero que ele possa ajudar também nesse ponto. Enfim, é uma pessoa que realmente tem muito conhecimento, principalmente na forma de expressar, de falar, né? Inclusive, a gente estava com as polêmicas essa semana, né? Quando a gente gravou com o Samuca Cheng, ele falou uma palavra do Paulo Freire, e anteontem também a gente gravou com o Otávio Facuri, ele também falou do Paulo Freire, Isso. E aí a gente brincou, falou assim, pô, mas e aí? Já leu? Isso aqui já foi aplicado no país e ninguém sabe falar nada quando é assim, né? Eu já dou meu palpite, eu falar, já foi aplicado, já. Não foi não, mano. Mas vamos trocar ideia com esse cara que sabe muita coisa sim. aqui, a gente tá com um neurocientista aqui, tá com o William Borghetti. E Não aí, é o Borghetti. Já ia jogando o áudio. Já tirando o áudio já novo. vem com o cacetete aqui, pá, dá na mesa aqui, que o Alborguete mandava essa. Cara, obrigado pela oportunidade. Valeu. E assim, ó, essa história aí, que às vezes a gente aprende a falar bonito, parece que é inteligente. Aí eu brinco, eu fico assistindo uns vídeos no YouTube, venho aqui e repito, parece inteligente, né? Só que assim, é o burro esforçado, cara. É alguém que lê e tal. Então é da gente trocar essa ideia. E como a gente tava trocando aqui ideia anteriormente, né? É tentar achar o meio termo das coisas, né? Pô, e hoje é difícil, né? Porque, vamos pensar assim, hoje é o que você falou antes também, hoje se você tem uma opinião, você é taxado de uma forma, se você pensa de uma forma, você já é incluído em um grupo, e às vezes você não tem nada a ver isso, né, cara? Tem ficado muito separado as pessoas, né? Não consegue mais chegar numa linha de raciocínio lógico. Robertinho, se você entrar num qualquer vídeo meu que tem alto alcance, assim, que tem bastante visualização, todos os vídeos. Eu sou chamado de esquerdista e eu sou chamado de direitista. Fascista e comunista. Bem-vindo ao clube. E aí eu falo, e assim, eu vejo isso como bom. Eu falo, pelo menos eu tô sendo o lugar ponderado na ideia, né? E porque é o que eu penso. Assim, eu não preciso comprar um pacote completo, né? Esses dias, eu tô com um vídeo no TikTok que ele tá subindo 20 mil todo dia, assim. Então é aquele vídeo que a gente sabe que vai escalar. Que eu tô falando sobre pais que descobrem que o filho é gay. Eu vi. Meu irmão. E aí, tipo assim, vem o cara de direita, tá? Vou usar aspas aqui, que é o estereótipo ali, né? Eu não gosto muito de usar estereótipo, mas e fala assim pra mim, pô, porque não sei o quê, você fica incentivando a ser gay, como se ser gay eu incentivasse, né? A gente assistisse muitos gays e incentivasse. E aí vem o outro lado, tipo assim, eu tô defendendo que os pais precisam respeitar a opinião de um filho se ele é homossexual. Exato. É a linha que eu defendo. E aí vem gente da esquerda ou gente que pensa igual eu, mas fala assim, mas você usou a palavra errada. Sei lá, eu falei escolher ser gay, e aí falou, gay não escolhe. Então assim, a gente se perde no caminho, cara, uma pauta tão importante, e a gente tá falando assim, mas você não usou o verbo correto, você não usou o termo, e não é isso, não é aquilo. Então assim, cara, é uma baita encheção de saco, mas a gente que bota a cara na internet aqui, a gente tem que estar... Mas num assunto desse, você não acha que o meio pode influenciar? Cara, é assim, ó. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Biopsicossocial. Bio de biológico, psico de psiquiátrico, de psique, de pensamento, e social, que é esse envolvimento com o meio que a gente tem. Então é assim, ó. Se você for um cara hétero e você conviver 10 anos num lugar que só tem homossexual, isso não vai mudar a tua opinião sobre isso. Porque tem um composto biológico de atração. Tipo assim, mano, pô, esse cara barbado aí não me atrai, mano. Mas ele é fartão, ele não quero, não gosto. E aí tem o homossexual, ele, o que ele faz? Ele
ele se atrai, obviamente, pelo mesmo sexo. E aí eu sempre digo o seguinte, imagine que você precise viver numa sociedade em que ser homossexual é o padrão. E você é hétero. E aí você assiste e fala, nossa, mano, eu tenho que ficar com outro cara. É muito zoado. Então tem um composto biológico de atração. Você simplesmente olha e não tem atração. Tem um componente psíquico, então assim, o prazer tá na mente, né? O prazer tá na cabeça. E você tem uma questão social que você tem uma influência do meio. Então dizer que só influência do meio ou só influência biológica, tá errado. Extremo, de novo. Então quando a gente trabalha, a gente começa a compreender. O que acontece hoje, em 2023, é uma pessoa que é homossexual, ela tem mais liberdade, ou seja, socialmente é mais aceito do que era quando a gente era adolescente. Com certeza. Todo mundo deve ter morado perto de alguém que era assim, aquele gay enrustido. Aquele cara, o velho, bicha véia, como diz o Emílio Surita, né? Ficava coxando. Mas não podia, não podia. Então o cara segurava ali e tal. Às vezes o cara era até casado pra ninguém ficar enchendo o saco. Né? Casos que eu já recebi, um cara gay e uma mulher lésbica se casavam. Nossa, pra, velho. Tipo, manter pronto, a imagem. Ninguém enche o nosso saco. Agora vamos curtir o nosso rolê. Dentro da nossa casa, ninguém precisa saber e acabou. Tinha um outro casal de amigo ali também que viviam a mesma Então, assim, socialmente hoje, e isso, no meu ver, é positivo, socialmente hoje as pessoas são mais abertas a falarem aquilo que elas sentem. Por exemplo, eu sou agnóstico. Eu não acredito em Deus. Sim. Então hoje eu posso vir aqui ao vivo, tá transmitindo aí e tal, e falar isso, e tudo bem. Se eu falasse isso há 100 anos atrás, mano, era fogueira. Pau fogueira. Nele. Entende? Então tem um elemento biopsicossocial. Então na minha cabeça, se eu falar pra você, nossa, eu tô rezando aqui e tem alguém me ouvindo, na minha cabeça não acredita nisso. Mas você acha que existem pessoas que querem forçar a barra em determinadas situações? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu vi uma atriz americana que ela tem 3 filhos transexuais. Mano, qual que é a probabilidade de você ter um filho trans? Qual que é a probabilidade de você ter 2? Qual que é a probabilidade de você ter 3? E principalmente quando a gente tá falando de criança. A gente precisa tomar cuidado, porque assim, eu vou dar um exemplo muito mais simples que esse, mas para fazer uma analogia com isso que você tá falando. Você chega para uma criança hoje e fala assim para ela, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela vai falar, quero ser médico, quero ser astronauta, quero ser cientista. De onde ela tá tirando isso? Do meio que ela vive. Sim. Se ela nunca viu um cientista, ela não vai querer ser cientista. Por que ela vê médico? Porque ela fala assim, nossa, eu chego lá, o médico me cura uma dor. Esse cara é muito legal. Ah, meu pai, ele é engenheiro. Minha mãe é engenheira. Então, engenheiro é legal. Eu, quando era moleque, eu queria ser engenheiro porque meu pai sempre foi pedreiro. Então, teoricamente, na minha cabeça, o engenheiro era a evolução da espécie. Né? Então, era assim, o chefão, né? Era o chefe do pedreiro. Então, meu pai falava, não, porque lá tem um engenheiro e tal. Então, você tem opiniões baseadas naquela pequena vivência que uma criança tem. Então, pode ser que ela ache interessante esse tipo de coisa. Só que aí você envolve modificação hormonal, mano, tem um monte de coisas para isso acontecer. Que, assim, para um adulto tomar uma decisão dessa, para alguém maior, eu acho que tudo bem. Ainda se arrependem, né? Você quer alterar, tudo bem. Agora, para uma criança é pesado isso, né, cara? É complicado. E, de novo, né? Agora o hater vem babando aí embaixo e tudo bem. Também ajuda a impulsionar o nosso conteúdo. Mas eu vejo que é uma coisa que não tem uma solução. Ah, chega lá e acabou e põe a criança trans e não pensa em nada. Proíbe todas as crianças de ser trans. Extremo. A gente precisa entender, precisa trazer vários profissionais. De novo, biopsicossocial. Tem um monte de coisa influenciando isso. Agora, se a pessoa fala assim, eu sou contra porque a minha religião é contra. Aí você fala, tua religião, continue com ela, mas ela serve pra você. Entendeu? Então você tem muitos elementos aí. Eu concordo com você, assim, mas tem várias situações dentro disso aí que você vê que as pessoas estão se aproveitando dessa pauta.
Eu concordo que tem que ter um tratamento multidisciplinar para essa criança, envolvendo vários profissionais da saúde, orientando ela precisa de orientação, mas eu acho que esse também tem que ser um poder de decisão da família junto, não só desses profissionais, eu acho que tem que ser um tratamento familiar, não individual. Eu vou até além, eu acho que a família tem que ser o carro-chefe. Sim. O profissional tem que dar apoio. Exato. É igual uma família achar que o professor tem que educar o filho dele. E numa situação para você, vai funcionar tudo assim, e depois você fizer, eu não sei qual que é a idade que você forma o córtex pré-frontal, 100%. 23 a 25 23 ali. anos, né? Depois dos 23, você toma uma decisão tão séria dessa na sua vida, né? Mas não vai colocar hormônio na criança com 14, porque agora eles querem colocar com 14, daqui 2 anos vão colocar com 12, daqui 2 anos vão colocar com 9. Eu concordo nesse ponto, sim. Eu acho que você não deve mexer nesse tipo de coisa hormonal, não. Não, eu acho que você não deve mexer nisso, porque sabe o que acontece, cara? Hoje a minha especialização de estudo na neurociência é comportamento adolescente, sabe? Então, assim, uma coisa que o adolescente tem muito é impulsividade, porque o córtex pré-frontal que breca a impulsividade. Se ele não tem a parte que breca, ele não tem freio. E aí eu brinco, é uma Ferrari com um freio de Caloi 10. Você tá 300, mano, chegou a curva, você não freia, muro. Por isso que adolescente faz atrocidade. E não é esse adolescente. Nós a gente já fez isso. Eu falo assim, a minha diferença para um adolescente de hoje é que ninguém me filmou. As atrocidades que eu fiz não estão registradas. É só essa diferença. Não tem juízo, fala um monte de besteira, toma atitude errada. E isso é bom porque é onde a gente vai aprendendo a lidar com o meio, né? Então, assim, é importante que esse adolescente ele seja orientado e ele, assim, por exemplo, eu quero ser trans. Vamos pegar esse exemplo extremo. Eu quero ser trans. Tudo bem, você vai passar por uma avaliação, você vai entender o que é isso, você vai conversar com pessoas que já fizeram tal, para você formar a tua opinião. Quando você tiver uma determinada idade, se você tiver certo que aquilo é o teu destino, legal. Então, veja bem, eu não vejo problema do trans e não vejo problema da convivência trans, eu acho que tem que ser respeitado, eu penso tudo isso, então sou esquerdista por pensar isso. Mas eu não penso que tem que ser com criança. Cara, um exemplo rápido. Se uma criança ou adolescente tomar álcool, eu falo para os meus alunos assim, fumar maconha, tomar álcool, fumar esses vape que vocês ficam fumando aí, é igual catar uma faca e enfiar na coxa, velho. Você tá se arrebentando. Por quê? Porque o cérebro tá em formação. Eu brinco, só os velhos vão entender minha referência agora. Lembra do Ghost? Que ele fazia aquele bagulho de barro assim, que ele vai fazendo? O cérebro de uma criança é um barro bem molhado. Se você faz assim naquele vaso de barro, você fura ele. Um adolescente já é um pouquinho mais seco. Ele não tá tão melado ali, mas ele ainda... E aí, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai secando. Então, por exemplo, uma pessoa de 90 anos... Dá para eu alterar? Dá, só que eu preciso de uma ferramenta. Tanto que é difícil você ver um idoso mudar de comportamento do nada. Assim, acordou um dia, tipo adolescente. Você não vê por quê? Porque tem um processo chamado neuroplasticidade. O cérebro se adequa àquela nova realidade. Então, você colocar qualquer coisa, você colocar droga, você colocar hormônio, você colocar álcool numa criança, no adolescente, é muito prejudicial. Eu falo pros meninos lá, gente, fumar maconha é pra velho. Deixa os velhos fumar essa porra. Isso aí faz mal pra você. Isso te arrebenta. Isso vai te fazer... Vai zoar. Por quê? Porque o teu vasinho, ele é bem molhadinho. Então, quando entra o baseado, a dopamina explode, é igual o fim, dá uma rasgada ali. E, às vezes, isso prejudica muito. Entendeu? Então, por isso que eu vejo que, nesse sentido, você botar hormônio numa criança em nome de uma ideia Cara, é perigoso demais. Cara, e qual que é a melhor técnica, assim, pra um adolescente? Porque eu vejo, quando eu era adolescente, eu era totalmente influenciado, assim, pelos meus amigos, por exemplo. O Robertinho me ensinou a beber, me ensinou a fumar. O Robertinho. Que era o meu amigo na época, né? Eu via ele como um herói, o cara mais velho que eu e tal. Né? E hoje você pega um adolescente e não tem só a influência dos amigos dele, né? Meus filhos têm filho de... Você não contou melhor, o do Beck, quem que ensinou aí? Meu filho tem 7 anos, 9 anos e tá ali o tempo todo ali no celular ali,
já sendo influenciado, né, cara? A questão, cara, é assim, quando você... Isso aqui eu vou dar uma generalizada para explicar um conceito, né? Tem, o meu filho faz diferente. O seu filho é um em 1 trilhão. Uhum. Normalmente, a criança, ela entende que há uma necessidade de aceitação dos pais pela própria sobrevivência. Tem uns estudos muito legais que falam o seguinte, sabe quando a gente olha um filhote de qualquer bicho e a gente acha, que bonitinho, rato, mano. Rato é um bicho asqueroso. Você vê um filhote, você acha, um bebezinho, rato, né? Aquele ratinho branco, assim, você acha tipo fofinho. Então essa fofurinha do filhote é uma coisa evolutiva de se proteger. Na mão ele não aguenta, então ele fica fofinho para ninguém fazer mal. Tanto que quando a gente vê lá no National Geographic lá, a onça mata a zebra e aí a hora que ela vê o filhote, ela não ataca o filhote da zebra. Ela ataca o adulto. Então a criança, ela vai criando esse vínculo até para a sobrevivência dela. Por isso que a aceitação dos pais para uma criança é muito importante. E aí a vergonha, a timidez, essas coisas vêm daí. Que aí aquela pessoa que é referência, pai, mãe, cala a boca, você fala muito, você só fala besteira, você só dá trabalho, você só atrapalha. E ela vai construindo isso. Quando você chega ali 9, 10 anos, que começa um processo que o pessoal chama de pré-adolescência, né? Essa transição, você começa a ver o seguinte... A criança já não depende mais da opinião dos pais. A opinião dos pais fica um pouco obsoleta. Então a criança, por exemplo, uma criança de 5, alguém chama ela de cabeção na escola. Ela chega em casa, pai, chama de cabeção, filho, você não é cabeção, você é lindo e tal. A criança se acalma. Resolveu. O adolescente que é chamado de cabeção chega em casa e o pai fala, você não é cabeção, você não sabe nada. Por quê? Porque o peso da opinião dos amigos... é maior do que o peso da opinião dos pais. É influenciável, como você falou. Só que qual que é o problema hoje? Quando eu era adolescente influenciável pelo meu grupo, igualzinho ao adolescente hoje, o que era meu grupo? 4 pessoas, 5. Um cara ali na rua, o cara do bairro. O bairro que a gente morava era o mundo. O mundo inteiro era o bairro. Hoje, meu irmão, você tem o cara da China influenciando a criança, você tem o mundo inteiro. Você sai agora que arruma uma treta, tá com a pedra, briga na rua ali, velho, daqui 5 minutos uma pessoa no Japão tá assistindo você. É igual o fato do bullying. Eu sempre falo assim, os caras, nos anos 90 o bullying era pior. Não era. Sabe por que não era? Porque o bullying tinha horário pré-determinado, das 7 ao meio-dia. Era meio-dia na você ia escola. pra casa, acabou. Segunda, sexta, das 7 ao meio-dia. Hoje... você pode mudar de casa, pode morar na China, mano. Os caras te acham, te cancela. É um problema. Caraca. Porque e é exatamente isso. Aí, então, o jovem, ele é influenciável e ele está sendo influenciado por bilhões de pessoas. Não tem mais aquela assim, pô, o Robertinho era mais velho, tomava uma breja, eu vou querer tomar porque ele me influencia. Agora é 1 bilhão de pessoas te influenciando, cara. Cara, mas até de cortar isso, nessa parte do bullying, eu não sei, velho. Eu acho que o bullying de antes era pior mesmo, sabe? Porque, por mais que ele seja... ele realmente era num período de tempo ali, mas ele era muito forte nesse período de tempo, sabe? Era muito intenso. Eu lembro de coisas, assim, na minha adolescência de bullying. Cara, se fosse hoje, vai todo mundo pra cadeia, sabe? Não pode, vai todo mundo preso. Pai, mãe, até vô vai junto. Mas, cara, eu te falo que ainda tem esse bullying. Na molecada dentro da escola, cara. É foda. Você fala de jogar os meninos no banheiro, no chão de mijo, assim? Cara, ó... vestir o saco... as escolas coisa de hoje... lixo no cara? Dentro da... Não, cara, é moleque, velho. Cara, você junta 10 moleque, não tem como dar certo. E eu não tô falando aqui mal do adolescente, porque eu falo pra eles isso. Às vezes eu chego na escola... Quando eu vou dar aula pro ensino médio ali, 15, 16 anos, uns moleque grandão, barbado. Eu falo pra eles, nem na mão dá pra sair com vocês. Os moleques ficam grandes mesmo, né? Grandão, eles evoluíram mesmo. É? Então assim, ó, eles, mano, é moleque. Moleque faz merda junto. Desde o Império Romano, do Antigo Egito, acontece isso. Só que hoje tem um adicional. Esse cara, ele ainda é o cara que é zoado. Sabe aquele cara que era zoado na escola? Que o cara jogava ele no lixo, que o cara... Ele ainda sofre coisas nesse sentido violento, o bullying violento, e
ele ainda ele posta um negócio, todo mundo fica aloprando ele. Só que há um tempo atrás, você podia mudar de casa. Puta, o bullying tá muito forte, estão batendo no meu filho, você muda de bairro, muda de escola, acabou, ninguém mais se encontrava. Hoje, você pode mudar para qualquer lugar. Então hoje, o bullying, o que acontece? Ele pode ter perdido porque não tinha outra coisa, eu só tinha jogar o cara no lixo e arrastar ele no mijo do banheiro, só tinha essa opção. Então ele pode ter diminuído isso, só que ele aumentou, você diminui a intensidade, mas aumenta a frequência. Então, cara, é o dia inteiro esse cara sendo zoado por milhões de pessoas. Milhões. Os caras jogam em blog, jogam em não sei o quê. Mano, é um problema. E quando esse aluno vem procurar a gente para falar de um problema, você fala, cara, como é que eu paro isso? É uma zoeira menor, mas é uma zoeira por mais pessoas. Por mais pessoas, com mais frequência. Maior tempo. Não é, Pedro. Bem pior. Cara... Você viu aquele caso do Discord? Mano. Sim, não, naqueles casos ali, realmente... Não, Aquilo lá não existia na nossa época, o caso do Discord. Eu vou falar uma coisa pra você. Tá ligado quando às vezes a gente ou se engana, ou fala um negócio que depois a gente fala, puta, eu tava ali no calor da conversa e vai um corte pra internet e os caras... Cara, é foda, velho. É, da hora. Ontem eu acordei, fui abrir o meu TikTok, tinha 240 comentários no post do homossexual. Mas eu fiquei de boa, por quê? Porque eu concordo comigo. Agora, sabe quando você fala uma besteira e você fala, puta, mano, por que nada a ver eu falar isso? E aí tem como apagar mais. Irmão, é muita gente. É muita gente. Só que assim, cara, eu tô com a barba branca. Eu já aguento. Eu já aprendi a lidar com isso. Mas esse é um outro problema, porque assim, é o que você falou, às vezes você fala uma coisa e você nem tinha todas as informações, mas dentro da sua convicção era a coisa lógica, era o sentido correto. Ou tira do contexto. Ou tira do contexto, que também eu acho que é o que mais acontece. Mas é isso, depois que se você tiver uma nova informação, você volta lá e fala assim, olha aqui, ó, o copo preto com bordas prateadas, na verdade, ele não é um copo preto, ele é um cinza muito escuro, agora eu tô com ele aqui. E é verdade, eu acho que é isso. Cara, não adianta mais. Não, acabou. Sabe, não existe mais piedade, a sua cabeça tem que ser cortada. O Maurício Meirelles, que é o comediante, ele fala uma coisa que eu acho incrível, que ele fala assim, a internet ainda está na Idade Média. O que a gente fazia na Idade Média? Execução em praça pública, degladiador, tipo, mano, achou ruim, facada. Então, assim, a gente porque eu falo, até hoje, cara, eu tenho, assim, eu não sou um Whindersson, mas eu tenho o meu impacto na internet. Eu falo lá para quem... Eu falo assim, eu quero ver se tem um homem nesse Brasil que fala o que ele fala na internet na minha cara. Nunca. Que é o que eu ia te falar. Eu falo pros caras, você me acha em Mauá, vem em Mauá que você me acha. Eu quero ver se você tem culhão pra falar isso na minha frente. Não fala. São pessoas diferentes. Todas as vezes na minha vida que as pessoas me reconheceram e vieram falar comigo, todas foram gentis, inclusive de pessoas que discordam comigo. William, aquele negócio lá não foi legal, tal, mas eu penso de outro jeito e falo, legal, é o debate e tal. Não fala. Então o cara é muito machão atrás de uma rede social e usando fake. Eu vou até além, assim, já aconteceu com a gente, por exemplo, do cara atacar, e eu sou de boaça, assim, eu gosto de analisar esses perfis pra ver até onde que vai, né? E eu já acordei assim, o cara, vocês é filha da puta, eu vou pôr fogo em vocês, blá blá blá. Oi, e aí, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Bom dia e tal. O que tá rolando aí? Por que você tá nervoso assim e tal? Não, velho, achei que vocês não iam me responder. Foi mal aí o jeito que eu falei. Esses dias eu tive... uma coisa que é legal também quando você começa a ter muita gente na tua rede, as pessoas te defendem também. Sim. Porque eu falo pra você, cara, 95% dos comentários que eu tenho são incrivelmente elogiosos. 95%. É que os 5% são barulhentos, né? Então parece que tem muito. Uma vez eu pus um vídeo que eu não lembro o assunto, e aí, mano, um cara, sério, ele escreveu umas 30 linhas no comentário. Você não esperou o filme, não? Falando mal. Eu nem leio. Falando mal, e xingando, e falando que eu tava falando merda. Tipo, regaçando. Aí uma mina entrou embaixo e escreveu assim, é só você fazer o contrário. Olha que genial isso. Tipo, mano, você tá falando que o cara tá fazendo errado? Faz o contrário. E aí eu penso, né? Você gosta de peixe.
Aí você vai num restaurante, pede bife, come e fica reclamando. Tipo, não faz sentido, cara. Pega o teu tempo, vá buscar pessoas que você entende, que você gosta, que você concorda, ou que você discuta. Porque também tem muito isso. Tem muita gente que entra na minha rede social discordando de mim com gentileza, e todos eles eu respondo e converso. E compreendo. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Agora, os caras querem arrumar treta. E aí, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente tem uma tarimba pra aguentar isso aí. Eu tô ligado que assim, isso aí é internet, esses caras falam aí também, semana que vem ninguém lembra. O adolescente não tem. Não tem o casco duro ainda. Isso. Né? E quem faz a gestão disso? Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal faz gestão de tempo. Então essa coisa de passado, futuro, vai passar. Sabe, a gente tá numa época braba, você fala assim, cara, tudo bem. Vou ficar aqui na moralzinha, porque isso aqui daqui a pouco passa. Não tem. Pra uma criança, pra um adolescente, uma espinha no nariz, acabou a vida. Não tem mais por que viver. Acabou. Já a vida não tem sentido. E aí, cara, então quando ele começa a sofrer esse bullying, ele acha que não vai acabar. Então, se hoje, assim, 300 pessoas fizerem bullying com você, você vai rir, você vai falar, banda de otário, enchendo meu saco na rede social. O adolescente, a visão não é assim. Por quê? Pra ele, a vida é aquilo ali. E tem outra coisa. A geração que tem hoje 20 anos pra baixo, ele nasceu com internet disponível. Ilimitada. Internet. Como pra nós, luz elétrica, nunca na minha vida eu morei num lugar que não tinha acesso à luz elétrica. Sim. Não tinha banheiro, não tinha geladeira. Então ter geladeira, banheiro e luz elétrica é o básico pra mim. Pro meu pai já não. Meu pai viu luz elétrica com 15 anos de idade. Então eu sou Nutelinha. Meu pai fala, nunca ficou sem energia elétrica. Você não sabe nada da vida. E aí eu jogo pra geração da frente. Nunca ficou sem internet. Então, pra eles, a internet é o grupo de amigos. Aí quando você tem 1000 pessoas te rejeitando no grupo de amigos, é como nós tivéssemos aqueles 3 amigos rejeitando. Isso tem um impacto na vida do adolescente, mano. Animal. E aí volta naquilo que você falou. Se não tem família, não tem apoio, ele não pode contar isso pros pais, os pais orientarem, se corta, se suicida, agride o menor. Então ele tem 15, ele sofre bullying dos de 20, ele faz bullying com os de 10. Porque ele tem que se sentir vingado daquilo. Então a gente precisa olhar para o adolescente, que vou ser repetitivo, é igualzinho, ele só tem mais informação, mais acesso, as cagadas são vistas por mais gente, mas é igualzinho a gente. Ele só tem que ter orientação. Sabe? Quando você vai falar sobre droga, quando você vai falar sobre sexualidade. Mano, se você falar assim, chegar num grupo de moleque de 16 anos e falar assim, gente, a mamãe recebe a sementinha do papai. Aí vem a ceguinha. Os moleques, velho, estão vendo Xvideos, os moleques... Ou não, né? Ou a gente, o País das Maravilhas. Então você já tem que chegar com os 2 pés no peito. Pô, será que o problema hoje, então, é mais dos pais do que dos filhos? Tem pai que não consegue falar de sexo com o filho, tem pai que não consegue falar de droga com o filho, vou te proteger desses assuntos e não deixa o filho se envolver ali. E eu vejo essa proteção, só não é... Ela está em segundo lugar. Você super proteger é um problema que está em segundo lugar. Ele só perde pro abandono. Abandonar é pior que super proteger, mas são extremos. Porque, cara... A vida é foda. Cara, mas eu falo assim, isso que você fala dos extremos, que seria superproteção, as pessoas não veem que ela tá dando uma superproteção, é porque... Não vê, com certeza. Porque assim, o que você passou, o que seu pai passou, seu pai, eu tenho certeza que ele se empenhou demais em te entregar muitas coisas que ele não teve. Que é natural que a gente também faça. E aí, por exemplo... Não é que as coisas ficaram mais fáceis, mas elas ficaram mais acessíveis. Total. E hoje o moleque vira e fala assim, não, eu quero uma camiseta do Hot Wheels. Ele tem 10 camisetas já, que é mais do que o suficiente para ele sobreviver durante um bom tempo. Mas aí você vai lá, arruma uma camiseta do Hot Wheels. Amanhã ele quer a camiseta do Hot Wheels vermelho. E você vai arrumar uma vermelha. E conforme você vai
entregando as coisas que ele pede, sem dificuldade, e entregando só sim, ele não está preparado para ter um primeiro não. Um não de verdade, que não é não, aquele não. Porque não, nunca você vai ter isso. E aí eu acho que é onde dá uma pane dos moleques começar a cortar depressão e querer morrer, porque é o frustração, né? Cara, frustração forma a gente, porque eu juro pra vocês, assim mesmo, vocês podem não acreditar, mas eu queria ir embora de Ferrari. Vocês podem não acreditar, mas eu queria ir embora hoje de Ferrari. Mas com esse freiozinho de calói 10 que você tem, não dá pra... Mas não tem. E beleza, é o que tem pra hoje. Sim. Então, assim, eu tenho uma passagem na minha vida que eu conto de exemplo, que é assim, o meu pai é um cara criado na roça, meu pai é do interior de São Paulo, de Tupã, e minha mãe veio do interior do Paraná, do norte do Paraná. Então, foram pessoas criadas na roça, sem muito acesso a cultura, era trampar. Meu vô paterno batia no meu pai de enxada, sabe? Era um negócio cabuloso. E eu tenho uma passagem na minha vida que é incrível, que é assim, o meu pai era pedreiro, sempre trabalhou em obra, e aí eu comecei a crescer e assim, saía da escola, ficava o dia inteiro fazendo porra nenhuma em casa. Ele falou, nossa, eu tenho que ir pra obra, porque vai ficar fazendo nada. Aí me levava na obra. E eu odiava. Mas como vai achar bom, hein? Eu odiava ir na obra. Aí eu lembro de uma passagem, mano, que ele falou, era um verão, estava um sol desgranhento. Ele falou pra mim, abre uma valeta aqui. Cata uma picareta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mexer em terreno. Não é uma terrinha que você tira. É uma terra compactada, é uma porra. E assim, cara, eu sou magrão, eu peso 80 quilos. Eu pesava 50, com a mesma altura, era um pirulão magro, assim. O cabo da enxada era da grossura do braço, tá ligado? Meu irmão, fiquei naquela picareta ali, suando. Não e aí, rende, pai, tá bom? né? Ele falou, não, abre até lá. Aí abri, mano. Abri um baita buraco. Fomos almoçar. Quando a gente voltou, ele falou, tampa. Eu falei, oxe, tá maluco? Só que meu pai sempre foi pouca ideia. Meu pai nunca bateu, mas meu pai não tinha ideia. Não tinha debate. Era assim, se você usar droga, eu vou arrancar teus braços. E acabou. Não tinha outra. Comecei a tocar na noite muito cedo, né? Comecei a tocar com 14 anos. Então ele falava, se usar droga, vou arrancar seus braços. Nunca fumei um baseado. Eu não bebo até hoje nada. E tem um composto aí de ameaça lá de trás. Funcionou, hein? Aí vai vendo. Aí ele falou tampa. Eu, muito puto, mas eu, né, com medo de tomar uma enxadada ali pela primeira vez, eu tampei. E você tá ligado que terra você tirou, ela não volta. Ela fica ruim. E, mano, eu tampei aquilo a tarde inteira. Quando eu terminei de tampar, ele falou assim pra mim, o que você fez hoje, sabe pra que serve? Pra você pegar a raiva dessa merda aqui e estudar, porque isso aqui não é vida pra ninguém. Ficar cavando valeta debaixo do sol, isso não é vida. Então você vai estudar. E se você não for estudar, você vai vir pra obra comigo. Meu irmão, no outro dia eu tava lá no Senai, estudando alguma coisa, e aí estudando por quê? Porque ele falou, se não estudar, vai pra obra cavar valeta. E eu via, mano, que pra ele trazer o sustento pra dentro de casa era muito trabalhoso. Tanto que hoje tá idoso, tá costa, fudido, não pode pegar peso, porque meu irmão, pra manter a casa, pra manter tudo. Então, eu vejo que se você ama um adolescente, uma criança, você tem que deixar ele provar a própria decisão. Claro, num ambiente controlado, tal, mas, por exemplo, uma criança que não fala com o garçom. Você chega pro seu filho e fala, vou pedir uma vez pra você aprender. Da próxima você não vai comer se você não pedir. E ele precisa sofrer aquele estresse de pedir e tal. Só que quando a criança pede, você tá do lado, você fala com o garçom e tal, e ela consegue, pum, dopamina sobe. Aí ela fala, caramba, é possível. Legal, agora a gente vai fazer outra coisa. E aí você vai ensinando, você vai expondo o teu filho, você vai estressando o teu filho em pequenas doses. Ah, meu filho não fala com ninguém. Bota ele num palco com 1000 pessoas e fala, se não falar, eu vou aí te quebrar. Você traumatiza, não é isso. É aos pouquinhos. Fala com o garçom. Ah, eu quero um brinquedo. Muito bom, vamos no shopping. Chega na loja e fala, chama aquele vendedor, escolhe o brinquedo, vai lá, hora de pagar, você me chama, eu vou lá e pago. E se ainda der para dar o cartão na mão dele e ele souber a senha, ele vai lá e paga. Então, é um estresse para a criança, claro. Só que é um estresse controlado. É como se você estivesse num laboratório. Eu brinco muito com os pais, quando eu faço reuniões e tal, eu falo, seja um cientista. Monte um laboratório, expõe as crianças. Então, isso que você falou é a questão de eu não exponho meu filho a nenhum tipo de frustração.
É só o simples fato dele pedir, ele tem tudo na mão. Ótimo, legal. Só que vai chegar uma hora, e a vida, meu irmão, a vida ensina no soco, no chute, no rabo ela ensina. Então, ele vai chegar um momento, ele não vai saber lidar com esse tipo de frustração. Na escola mesmo, a professora deu nota baixa, ele vai falar, eu quero passar de ano. Ela fala, pode bater o pé que não vai passar. Aí é a hora que não sabe lidar. Só que aí, de novo, a culpa é desse adolescente? Claro que não. Ou a culpa é da orientação de quem criou? E aqui, quando a gente fala de educar, a gente está falando de pais, a gente está falando de professores, a gente está falando de todo mundo que cerca. Porque uma criança, ela tá no ambiente, cara, ela tá vivendo com um monte de gente. Eu dou aula e eu vejo tanto que tem professor incrível que muda a vida da criança para melhor, e quanto professor que arrebenta com a vida de uma criança. Poxa. Arrebenta, cara. Chama... Porque assim, você é uma autoridade para criança. Uhum. Todas as vezes que eu vou dar aula para adolescente e para criança, o primeiro dia eles chamam eu de senhor. Aí eu falo assim, se me chamar de senhor, tá suspenso, diretoria, suspensão, expulsão, E depois eu arranco seu braço. cartão vermelho, e se eu encontrar você na rua, você tá perdido. Aí eles dão risada e falam, não me chama de senhor. O nosso tratamento é horizontal. Eu tenho a carta aqui para vir e falar assim, eu sou professor, cala a boca que eu tô mandando. Mas eu nunca vou usar ela aqui. Tratamento horizontal. E aí eles me chamam pelo nome, é o tratamento que eu faço. E aí, por exemplo, gente, agora eu preciso de silêncio, porque eu vou explicar e eu tenho TDAH. Se vocês ficarem conversando, vocês me arrebentam meu raciocínio. 40 adolescentes em silêncio, prestando atenção. Mas isso não é pela aula, eu falo assim, a capacidade que você tem de conseguir explicar de forma atraente? É o professor legal. Porque se você pega também, sei lá, o a capacidade que dá de conseguir se expressar. Porque eu tive um professor de física, por exemplo, que ele passava só números lá no quadro e eu adorava, né? Mas não é, às vezes, a sua matéria, a sua capacidade de fazer... Cara, essa pergunta muito professor me fala. Ah, tua matéria é legal para fazer isso. Eu dou aula de história. Uma vez eu recebi uma professora de história, eu falei para ela assim, o que você está ensinando agora? Qual que é o tema que você está ensinando agora? Revolução Francesa. Eu gosto muito de história, né? Por gostar. Eu leio muito sobre história porque eu gosto, acho importante a gente entender alguns contextos de onde a gente chegou até aqui. E eu já li muito sobre a Revolução Francesa e eu falei para ela assim, quando teve a Revolução Francesa, foi inventada a guilhotina, os nobres morriam na guilhotina e os pobres morriam enforcados, porque a morte por enforcamento ela é muito mais dolorosa, ela é uma morte mais, como que eu vou dizer assim, ela é mais agressiva. A guilhotina, o cara não sente muita dor ali na hora que está acontecendo. Então a guilhotina ficou para os nobres e os pobres ficaram com a forca. Então, desde a Revolução Francesa, o pobre se lasca, até na hora de morrer, ele se lasca. Aí eu falei para ela, chega na sala de aula e pergunta assim, do que é melhor morrer, enforcado ou guilhotinado? Fecha a porta, vai tomar água e deixa 10 minutos, deixa o pau ferver. Aí ela falou assim, cara, eu voltei, eles estavam numa puta discussão, o time da guilhotina contra o time da forca, eles batendo boca, discutindo, não, mas o cara enforca, já para o ar, ele não vê, o cara da guilhotina deve arder, e aí eles na maior discussão. Aí ela falou assim, agora eu vou explicar. E veio e explicou o conceito social da pena de morte na Revolução Francesa. 40 alunos em silêncio prestando atenção. Porque ele consegue ver aquela aplicação colocada numa coisa que ele consegue sentir. Em um fato real, né? Adolescente não ouve, adolescente sente. Então, cara, você fica assim, vamos decorar a fórmula de Bhaskara. Todo mundo aqui aprendeu. Se a gente der uma fórmula de Bhaskara agora, provavelmente nós 4 reprova. E a gente aprendeu, a gente passou de ano. Aprendeu, sim. A gente tem o diploma. Eu tenho uma enteada de 13 anos. Tá no 7º ano, 7º ano. Meu irmão, você vê as atividades e fala, como é que eu não sei isso? Como é que eu não sei isso se eu sou formado? Eu tenho formação no ensino fundamental. Tenho. Mas e aí, o que falta nesse professor? É método de ensino? É pedagogia? O cara sabe ensinar, mas não sabe o que ele vai ensinar? Esse dia a gente falou isso aqui, o povo quase matou a gente. Não, mas... E assim, cara, é uma coisa que fique muito clara. O professor toma pedrada porque ele está na ponta do processo.
Sim. Mas isso vem de cima. A coordenação da escola, a diretoria da escola, a delegacia de ensino da cidade, a Secretaria de Educação do Estado, o Ministério da Educação. Tem que vir uma coisa que ampare esse professor. O problema é, você vai ser professor de matemática. Você aprende matemática. Ninguém quer saber da tua... Se você é bom, você chegou com um diploma de matemática, você vai dar aula de matemática. Então precisa ter uma formação do professor de ensino. Ele acessar o ensino para o aluno. Então, por exemplo, a neurociência hoje ela tem inúmeros neurocientistas que pesquisam sobre aprendizado. Como que uma pessoa aprende? Como que uma pessoa absorve? Então, por exemplo, prova é uma coisa que é obsoleta. Prova não prova nada. Só que eu, professor da escola pública, falar assim, não vou dar prova porque eu não quero. Não pode. Ele tem que dar prova, porque o ministério... Entendeu? Então, o professor, é o que eu digo assim, o professor é uma engrenagem. Parte do problema é do professor. Porque tem muito professor também que ele chega assim, eu vou passar minha matéria aqui, aprendeu, não aprendeu. Nossa, mas como que você deixa uma prova obsoleta? Hoje tudo na vida é prova. Então, mas não, o conceito de prova é obsoleto. Eu vou te dar um exemplo. Você não dormiu a noite anterior. Pronto, tua performance já arrebentou. Sabe uma coisa que eu já fiz? Mas ela é necessária. É o que tem hoje, né? Mas eu acho que não é o melhor método de avaliação. Vou te dar um exemplo. Bora. Vou te dar um exemplo. Pega um aluno que conversa com todo mundo na escola. Sabe o vereador? A gente chama o aluno de vereador. O porta-voz da sala. Ele troca ideia com os professores, ele fala com a diretora, ele vai tomar café na sala da diretora, ele troca ideia. Quando tem lá um grêmio, ele se inscreve, ele troca com todo mundo, ele sabe negociar, ele sabe conversar, ele é da hora. Quanto isso vale no boletim dele? Nada. 0. Não tem serventia nenhuma. Só que na vida real... Na minha época era aula de participação. Esses conversavam muito, eles tiravam 0, porque ele atrapalhava a aula. Exato, cara. Ou, por exemplo, um aluno que ele é atleta. Ele é um excelente atleta. A escola como um todo, e aqui de novo, não é o professor, é o sistema como um todo, não serve para nada. Ele vai jogar bola de vez em quando na educação física ali, que a escola também não tem muita estrutura, solta uma bola, os moleques jogam lá e beleza. Entende? Então, assim, você pega um ser humano completo e você mede um pedacinho dele. Eu vou, assim, hoje, sem medo nenhum do que eu vou falar, hoje uma pessoa que aprende técnica de memorização é o melhor aluno, passa em OAB, passa em concurso, você não precisa nem estudar o conteúdo, você precisa ser bom em memorização. Decoreba. Aí, por exemplo... Uma pessoa que é muito boa em memorização, se ela estudar 1 mês sobre direito, ela faz uma prova da OAB e passa. Essa pessoa está preparada para ser um advogado? Não, ela não tem formação. Mas ela aprendeu o que precisava, foi lá, prestou uma prova, um concurso público e passou. Então, assim, a escola do século XXI, ela vai ter que aprender a avaliar um aluno como um todo. E esse é o grande desafio da educação no mundo. Porque a prova, ela pega o lógico matemático. Cara, imagina que você tem uma memória fotográfica. Uma pessoa, assim, aquelas pessoas, sabe que o cara olha um lugar e desenha uma cidade, essas pessoas assim. Esse cara passa em todas as provas do mundo. Sim. E não quer dizer que ele está preparado. Mas não são habilidades diferentes? São habilidades diferentes. Então a educação não tinha que ser mais individualizada? A educação tinha que ser mais individualizada. A educação ela tinha que ser mais inclusiva. A educação ela tinha que entender que não é porque você é só bom em matemática que você é ótimo. Então, o atleta é ótimo, a pessoa que conversa é ótimo. Até porque, quando você vai para a vida adulta, ninguém quer saber se você sabe a fórmula de Bhaskara. Claro que não. Não tem serventia para nada. A não ser que você vai trabalhar com cálculo, construir uma ponte, você tem que usar Bhaskara. Mas por 99% da vida, não tem serventia. E aí aquele aluno que falava que cortaram ele e agora ele é quietão, porque quando ele falava que ele era burro, esse cara não consegue passar na entrevista de emprego. Não consegue montar uma empresa, não consegue negociar, não consegue nada. E a escola, cara, ela simplesmente, ela te deixa medíocre. Medíocre é uma palavra que ela tem uma conotação forte, mas medíocre é o médio. Mediano. Então, assim, ó, você
Hiperatleta. Esquece, isso aí não tem agora não. Fica aqui na caixinha. Você é um mega negociador, não serve pra nada. Você é um mega escreve, desenha. Meu irmão, eu tenho um aluno que eu tô explicando a matéria, tá desenhando. E os professores ficam putos com isso. Porque parece que o aluno tá prestando atenção. Aí eu falo assim, 3 pessoas aqui pra me falar o que aprendeu hoje. Aí esse que tá com a cabeça 1 hora baixa, ele levanta e fala tudo que eu tô explicando. Por quê? Ele se concentra desenhando. Aí eu vou falar pra ele assim, para de desenhar. Presta atenção no neurônio e não sei o quê. E aí, cara, eu tiro dele o formato dele de aprendizado. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida eu tiro caderno. Nunca. Eu tô fazendo um mestrado numa federal. Não tenho caderno. Ah, o Willian é gênio. Não é gênio. É que se eu escrever, eu não consigo prestar atenção no que você tá falando. Aí eu escrevi, aí perdi o que você tá falando. Aí você falou, eu fiquei prestando atenção, perdi a anotação. Perdi você, perdi a anotação, perdi tudo. Já não sei mais onde eu tô. Quando eu vejo tem casinha desenhada no caderno, eu falo, mas que cara é que essa casinha tá fazendo aqui no caderno? Eu não consigo anotar. Aí o professor vem e dá nota de caderno. Mano, minha mãe foi na escola 100 vezes. Minha mãe era professora da escola pública, né? Minha mãe foi na escola 100 vezes pra conversar com o professor e falar assim, professor, ele tirou 9 na prova, tirou 8 e não tem caderno, você vai reprovar ele. Tinha que ir lá arredondar porque eu não anotei no caderno, porque o professor queria que tivesse caderno. Mas ele não aprendeu? Aprendeu. E por que tem caderno? Não, porque eu acho que tem que ter caderno. É isso, você tava tirando nota boa, né? Eu também só tive um caderno do primeiro colegial até o terceiro colegial. Então, um caderno só. Mas eu fiquei de recuperação em todas as matérias, eu não aprendi nada. Não, achei que... Eu tomei bomba no primeiro. Mas sabe que eu lembrei? Eu tenho um primo e ele é bem notório, assim, a capacidade dele. Ele conversa muito bem, negocia muito bem, e ele tinha caderno, mas ele não copiava. Entendeu? Ele tinha que levar o caderno, que é bem isso, só que era legal, porque ele também, como ele nunca escrevia, ele não aprimorou a escrita. Perfeito. Então a letra dele era muito feia. Aí os professores iam corrigir, não conseguia ler. E aí perguntava o que é isso. Aí ele respondia na maioria das vezes. Mas ele conseguia passar dessa forma. Então, por exemplo, né, a gente bate muito na fórmula de Bhaskara, inclusive eu uso ela de exemplo. Eu não acho que não tem que ensinar a fórmula de Bhaskara. Então, pro professor que está aqui assistindo a gente, ele precisa fazer assim. Eu tenho uma montanha aqui. Tem um rio aqui. Tem uma montanha desse lado. Quanto que essa ponte tem que ter de largura para passar para o outro lado? Ah, sei lá, 10 metros, 15, 20. Daqui 10 minutos eu volto. Deixa ferver, mano. Porque o desafio pro adolescente é aquela coisa de tipo assim, mano, vou te falar um negócio que ele não sabe. E o que ele vai fazer? Ele vai catar o celular, ele vai pesquisar, ele vai virar uma porra pra resolver aquilo ali. É o desafio. É de você chegar e falar assim... Por exemplo, tem uma aula que eu falo sobre o conhecimento, sobre você aprender a aprender. É uma aula que eu dou. Eu falo para os meus alunos assim... No mundo de hoje... Tipo, se você fosse pra você escolher um botão, se apertar um botão ia acontecer uma coisa. Você acha melhor ser uma pessoa especialista num assunto com profundidade ou você acha melhor ser generalista, conhecer um monte de assunto raso? Cara, quando não é 100%, é 95%. Especialista. Não, generalista. Sério? Bom, Adolescente, ele pensa, pô, é melhor eu conhecer de matemática, português, geografia, né? Então, na ideia deles, eles falam isso. Muito bem, gostei. Você infartou, tem um clínico geral e um cardiologista, você quer em qual? Ah, eu quero no cardiologista. Então não faz sentido isso que você está falando. Entende que eu não estou chegando assim, vamos lá no conceito, Aristóteles, chato pra caramba. Então eu ponho, e aí ele fica, o neurônio fala, e agora? Como é que faz? Porque se eu, ixi, agora? Então é bom ser especialista. Aí todo mundo vai pro especialista, né? No exemplo que eu dei. Eu falo, mas como é que ser especialista num mundo globalizado que nem a gente tem hoje? Quem conhece uma coisa só hoje tá morto, meu chapa. Pronto, aí acabou. Aí ninguém mais sabe nada. Eu falo, professor, tá doido. Então essa coisa de... Aí todo mundo quer ser professor. Pô, quer ser professor. Onde esse cara vai chegar com essa ideia? E aí eu falo pra eles de um conceito de conhecimento em T. Uma coisa você se aprofunda, 80% da tua vida vai ser dedicada àquilo,
80% dos livros que você vai ler, 80% dos cursos, 80% da tua energia de conhecimento vai aqui, ó. E 20% vai aqui. Então eu me aprofundo na neurociência. Minha vida é estudar neurociência, estou fazendo mestrado em neurociência, leio artigo de neurociência. Neurociência. 80% da sua vida é aí. 20%. Filosofia, história, política, geografia, atualidades, comportamento adolescente. Aqui. Então, por exemplo, se a gente for conversar aqui sobre política brasileira, eu tenho os meus pitacos para dar. Uhum. Não sou especialista, igual a hora que você falou do hormônio e tal. Eu tenho uma ideia sobre isso. Não sou especialista, mas eu posso conversar. Posso conversar sobre história, posso conversar sobre filosofia, mas não tenho profundidade. Tenho ali um conceito. Eu entendo alguma coisa. Se você me falar do Aristóteles, eu sei quem é, mas eu não sou um filósofo. Agora, na neurociência, eu me aprofundo. Então eu falo para eles, leiam coisas diferentes, aprendam coisas diferentes. Então o cardiologista lá que eu dei o exemplo é 80%, mas ele tem que entender de um monte de outras coisas para ser um profissional completo. Entende então que a aula ela tem um storytelling, assim, ela vai se evoluindo, ela vai mexendo com o desafio. E não é aquela coisa assim, senta e me ouve, o mestre chegou e vocês ignorantes só me escutem, porque o mestre vai falar agora. E quem falar... Quem fizer bagunça, quem mexer no celular, tá fora da sala. Mas parece que as instituições de ensino não viram isso ainda, né? Tá muito longe. Ainda mais que essa parada agora de inteligência artificial já era esse negócio de decoreba, prova. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô fazendo mestrado na Universidade Federal do ABC de Neurociência e Cognição. A Universidade Federal do ABC está entre as melhores do Brasil em neurociência. Legal. É a única universidade que tem graduação de neurociência. Mano, eu tenho aula com um professor que 40 anos pesquisa memória. O cara não pesquisa neurociência, memória. Eu tenho aula com os caras, mano, que você chora. Eu falo, cara, que oportunidade tá aqui ouvindo esse cara falar. Uhum. Um professor mandou a gente fazer um trabalho na folha de almaço à mão. Porque a gente usa o chat GPT. Eu tô falando da instituição de ensino top, meu irmão. Top. Eu não tô falando... Imagina o que tá acontecendo na periferia de Mauá, lá da minha cidade, que não tem... que cai goteira, que não tem giz, que não tem essas coisas. Entendeu? Então, assim, ó... Quando eu vou passar uma atividade pros alunos, eu chego e falo assim... Tem uma atividade boa que eu passo e falo assim... Um neurônio só ativa quando ele é ativado por outro. Então o neurônio não fala, vou ativar aqui, ó. Ele só ativa quando ele é incitado por outro. Só que quem incitou isso aqui foi outro. Quem incitou isso aqui foi outro. E quem incitou o primeiro? Quem incitou o primeiro? Usa teu Google aí, teu chat GPT, o problema é teu, usa aí. Quero saber quem que fez o primeiro. E aí, mano, vira um debate, e é acalorado, e o aluno vai, ele pergunta, ele troca ideia, e fica muito louco. Não, mas quem incentivou o primeiro? O ambiente. Ah, bom, eu ia morrer sem saber isso. O ambiente. Quem que ativa o primeiro? O ambiente. Por isso que nós somos um ser biopsicossocial. Então, por exemplo, eu tenho a minha biologia. O cortisol é na hora que eu tenho medo, que eu tenho alerta. Legal, mas quem que avisa o meu sistema que tá na hora de soltar o cortisol? O ambiente. Entrou um leão aqui. Vocês falaram que vai vir uma onça? Isso, vai vir uma onça. Mano, entrou uma onça aqui, velho. Opa, cortisol na tampa. Ou, agora eu vou ter um negócio que vai ser legal. Eu vou buscar uma coisa legal, dopamina. Tô sentindo bem-estar no ambiente, serotonina. Mas essas coisas não faz sozinho, do nada. O corpo fala, vou soltar um cortisol agora. Isso não acontece. Olha isso do aprendizado. Então eu falo para eles assim, quando você tiver uma situação assim, e acredita, cara, tem professor que dá a mesma aula que eu, chata, e que não é a matéria. O professor, primeiro tem que amar. O professor, ele é uma vocação, e esse aqui, vocês vão ver o tanto de hater que vai vir agora. Porque as pessoas acham que vocação é ter que ganhar pouco. O professor tem que ganhar 300 trilhões de euros por dia. Eu acho que tem que ganhar muito. Você tá puxando muito o seu causa. Né? Pode ser pouco menos. 200 trilhões. Então, assim, mas para ser professor tem que ter vocação. Vocação vem do latim vocare, que é chamado. Por exemplo, se hoje um cara chegar para mim e falar assim, eu vou te pagar R$1 milhão por dia
para você ser policial em São Paulo. Enfiar uma arma na cinta, não quero. Não quero. Eu não tenho vocação para isso. Você não nasceu ser pra bombeiro. Isso. Você vai entrar, vai resgatar criança, fratura espó. Não quero. Por dinheiro nenhum no mundo. Para você ser policial, para você ser bombeiro, para você ser professor. Tem profissões que precisa ter vocação. Mas eu acho que o professor escolhe ser professor por vocação. Alguns, né? Talvez ele não esteja preparado, mesmo querendo tanto aquilo. Que hoje você não tem incentivo nenhum para ser professor, cara. Vou te dar um exemplo. Você pode trabalhar perto da tua casa? Eu não sei lá em Araguari, mas em São Paulo é uma vantagem. É uma vantagem. Nossa. Você tem 2 férias por ano. Você tem estabilidade. 1,5. Você tem... que nenhum outro profissional, né, vai ter. Você tem estabilidade. Você é um funcionário público, na maioria das vezes. E eu não estou dizendo aqui que, assim, isso é ruim. Acho que tinha que ter até mais vantagens para um professor. Só que a pessoa pensa assim, desempregado eu posso dar aula ali porque eu me formei, eu posso dar aula na escola, que é pertinho de casa, não tem muito trabalho, vou ter 2 fériasinhas ali e tal. E às vezes a escolha dele é baseado nisso. Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, eu não estou muito afim. E quero deixar muito claro, isso é uma pequena parte dos professores. Eu tô vendo o professor fazer as coisas. Eu tenho um professor, cara, que ele chama Pedro. Vou até falar o nome dele aqui, porque esse cara merece o crédito. Ele me convidou para fazer um projeto numa escola de periferia braba lá de Mauá, aquela periferia. Ele fez uma roda viva, igual da cultura. Ele colocou os alunos num círculo, colocou eu numa cadeira giratória e falou, agora responde aí os caras. Que legal, Por que tem ansiedade? Por que tem isso? Por que droga vicia? Por que tal? Por que... E os moleques perguntando. Cara, eu tenho gravado isso para provar, para não falar que eu tô inventando. Que da hora. 40 alunos de periferia, aquele que não vai dar certo, que não quer saber de nada, 1 hora em silêncio, prestando atenção e fazendo pergunta. Entende, cara? Então esse cara que tá fazendo isso, ele é um herói. Professor Pedro Teixeira. Não tem nada que ensina mais do que isso, velho. Não tem, cara. Isso é aprendizado eterno, assim, na veia o negócio. Então, né? E aí, se eu te perguntar assim, qual foi o melhor professor que você teve na vida? Vai vir um professor na tua cabeça. Sim. Provavelmente é por questões emocionais. É um professor que te deu certeza. atenção, é um professor que, tipo, mano, eu não vou te largar, você vai aprender e você... E pá! Eu não posso perder a aula desse cara. Esse cara é fenômeno. Você não pensou assim, não, eu escolhi o professor tal porque ele tinha 3 mestrados. Não. É emocional. E o pior também. Se você pensar no pior professor, aquele professor ferrava as turmas, fez mal e não sei o quê. Então, cara, você falou do professor, viu uma professora muito foda, que ela me ferrava muito, ela era muito brava, mas ela veio, como você falou, assim, um dos melhores professores. O seu melhor e pior é o mesmo, bem dizer. É o mesmo. Mas olha que interessante. De certa forma, mesmo ela sendo rígida, e não tá errado ser rígida, rígido não é um defeito, mas ela te dava atenção, mano, ela falava assim. Por que eu lembro dessa? Você olha esse meu dedo aqui, ele tem um calo até hoje, olha aqui. Tá vendo um calo aqui? Sim. Esse calo eu criei ele com 11 anos de idade. Escrever? Eu fazia mais de 5.000 cópias por dia dessa professora. Nossa. Cara, como que eu vou esquecer? 5 mil é mentira. Mano, pega lá pra você ver. 5.000 linhas no caso, né? Fazia. Dá, cara. 5 mil linhas. Deve ter 5.000 cópias, sei lá. Mudou. Bola. Se eu escrever bola 5.000 vezes, são 5.000 cópias. Se eu escrever O 5.000 vezes, são 5.000 cópias da letra O. Sim. Então, entendeu? cara, assim, é um método que eu não acho bom, mas lá antigamente era assim que tinha. Mas olha como tem uma coisa de, eu lembro emocionalmente dos professores. Aquele professor lá que vinha, dava matéria, copia, sai da sala. E assim, então tem que ter uma vocação. Eu não tô falando que tem que ter sacerdócio, você tem que ganhar pouco, você tem que, sabe, voto de pobreza. Pelo contrário. Tem que ganhar muito. Só que você precisa amar tá ali, cara. Com certeza. Você precisa falar assim, o aluno não entendeu, eu vou explicar 50 vezes. 50 vezes eu vou explicar, mas ninguém vai sair daqui sem entender. E aí eu já peguei em escolas, eu peguei um professor parceiro lá e falei assim, você deu uma prova de português? Ah, deu uma prova, tal. Você poderia me arrumar a tua prova? Para eu fazer um teste? Aí os professores me disponibilizam a prova. O aluno fez a prova, passa 15 dias, eu falo, gente, prova surpresa.
professor, como assim, prova surpresa? Não, prova surpresa. Faz aí que a gente vai... Eu pego a mesma prova que ele fez há 15 dias atrás. Em média, 30% abaixo a nota. A mesma prova. Cara. A mesma prova. Nossa. Na média, 30% abaixo. Eu achei que todo mundo fechava. Porque eu já tinha discutido sobre um assunto. Foi o que me veio na cabeça. A performance vai abaixo. Por quê? A gente aprende para fazer a prova. Fez a prova, o cérebro fala, pode esquecer isso aqui. Nossa. Decorar as margens direitas do Amazonas já não precisa mais Isso ficar. aí a gente tá falando de 15 dias depois, 15 né, dias. cara? Imagina 6 meses depois. Aí a gente vai pra um número absurdo. Como que funciona o cérebro nessa questão de armazenamento de informações, assim? Como que faz pra mim ter uma informação, bem dizer, eterna no meu cérebro que eu consiga acessar ela o tempo todo? Cara, essa é uma pergunta muito incrível. O cérebro, primeiro a gente tem que entender o seguinte: aprendizado é memória. Sim. Certo? Qualquer coisa. Quando a gente aprende a andar, é que a gente não pensa mais. Do tipo, preciso pôr o pé direito. Preciso pôr o pé esquerdo. Dirigir um carro. Dirigir um carro. Não é mais consciente. Virou uma memória que tá abaixo e tal. Legal. Mas é uma memória. Todo aprendizado é memória. Como que a gente constitui a memória? Tem 3 formas. Por emoção. Então eu te pergunto assim, o que você almoçou quinta-feira passada? Você vai ter uma baita dificuldade de lembrar até do dia quinta-feira passada. Mas eu te pergunto, um medo que você passou quando você era criança, você tem detalhes. Eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu lembro isso, tava sol, tava chuva, o nome de quem tava, inúmeras informações. Por quê? Quando você está emocionalmente envolvido numa situação, teus sentidos se aguçam para captar a maior parte de informação do ambiente para te ajudar a sair dali. Ou para ajudar a ficar, se é uma emoção positiva. Então você aprende por emoção, você aprende por repetição. Então você repete uma coisa igual 5.000 linhas, aí você aprende. E você aprende por associação. Então aquela história, sabe professor de cursinho que faz uma música com as tabela periódica, e aí você aprende esse tipo de coisa. Então você tem esses 3 tipos. O melhor dos mundos do aprendizado, você usar essas 3 ferramentas. Essa emocionalidade, a sala de aula tranquilo. Eu falo uma frase dentro da minha sala assim, ó. Você tá aqui para aprender e não para acertar. Erra. Eu pergunto assim, quantos neurônios tem um cérebro humano? Eles falam 1.000. O outro fala 10 trilhões. Eu falo, ainda não tá errando do jeito que eu quero. Eu quero que você erra. E vão errando, mano. Vão falando os números. 5 neurônios. 5. 2, tic-teco. Tic-teco. E aí fica aquela expectativa do tá aí a resposta. E aí dá a resposta. 86 bilhões é a resposta. Que inclusive foi uma neurocientista brasileira que contou, né? O brasileiro é foda. Fala assim, poxa, quem contou? Quantos neurônios tem? Mas como que ela fez essa contagem? Ela fez uma sopa de cérebro. Ela bateu num liquidificador. Sim. Colocou um detergente que tirou toda a massa, mas deixou a célula. Pegou um pedacinho e fez um cálculo. Caramba. E ela hoje fala assim, tem tantos no córtex, tem tanto no cerebelo, tem tanto no parte, no tronco encefálico. Proporções Suzana diferentes. Herculano Rosel, cara. O que a gente usa da capacidade do cérebro hoje? 100%. Todo mundo usa 100%. Não tem essa parada de, você usa 10%, quando usar 100% você vai viajar para outro planeta. Você vai telecomunicar. Cara, se você hoje perder 1 milímetro do teu cérebro, você tem problema cognitivo, para uma parte do corpo, dá Sério? Todas as partes do nosso cérebro são importantes? Todas. Não tem uma parte que, eu posso perder e continuar minha vida normal? Serve pra nada, só tá aqui enchendo o saco. Sei lá, aquele... que a gente opera aqui no... o apêndice. Apêndice, né? Inclusive já acharam também... uma função flora, porque ele fica com as bactérias, né? Da flora intestinal. Caralho, tá ali no apêndice. Mas assim, ó... por que a gente usa 100%? Tudo que tá acontecendo, o cérebro tá trabalhando em rede. Aquela ideia de falar assim, essa parte faz isso. Igual, onde tá a memória do cérebro? No cérebro inteiro. É um monte de área trabalhando para buscar. Tem áreas que buscam memórias emocionais, tem áreas que buscam memórias declarativas. Então, por exemplo, eu falo assim, me descreve teu filho.
Você fala, ele tem o cabelo castanho, tem o olho azul, ele tem 1 metro e tanto, usa roupa dessa... Isso é uma memória declarativa. Me fala como é seu filho emocionalmente. Eu amo ele, quando ele chega eu fico feliz. Então são memórias, as duas, mas cada uma é de um jeito. Então essas memórias se encontram. Então se você produz um ambiente emocionalmente positivo dentro da sala de aula, esse de poder errar, e eu ainda brinco com eles, eu falo, se vocês vierem aqui na frente apresentar e acertarem, eu tô desempregado. Vocês vão me lascar. Então erra, aqui o erro é bem-vindo. E a galera ri, e aí vamos botando conteúdo. Rio, mano. Rio bota conteúdo no lombo, e aí a gente vai colocando. E eles aprendem. Então essa ideia do 10% é o seguinte. Quando a gente começou a saber que existiam neurônios, lá no começo do século XX, os primeiros neurocientistas ali, que nem... A neurociência é de 1970, né? Ela é muito recente. Então eram os neurologistas e tal, eles viram que tinha um neurônio e que tinha um apoio, uma outra coisa do lado do neurônio, que eles não sabiam bem o que era, que eles começaram a chamar de célula glia. Glia em latim vem de cola, inclusive glue em inglês é cola, né? Então glia significa cola. Então qual que foi a ideia? Tem um neurônio e está encostado uma coisa aqui que está colada. Como os equipamentos da época eram precários para o cara testar e tudo mais, parecia que aquela glia tinha 10 vezes mais que o neurônio. Então qual foi o cálculo? 90% é uma coisa lá que não tem serventia para nada e 10% é neurônio. Tecnicamente, se eu tiver mais neurônios, eu tenho mais inteligência, eu fico melhor. O que depois, inclusive, ficou comprovado que está errado. Baleia tem 350 bi de neurônio. Humano tem 86. Não é quem tem mais, é quem tem melhor. É quem tem mais concentrado no córtex, essa ideia de cognição e tal. Até a própria Suzana Herculano fala assim, às vezes a baleia é tão inteligente que ela se finge de besta para ninguém encher o saco dela. Ela fala, deixa os humanos achar que eu sou besta, né? É uma brincadeira que ela faz. Só que aí, com o avanço da tecnologia, se descobriu que a célula da glia tem mais ou menos 86 bilhões também. Então o que a célula da glia faz? Ela é um apoio para o neurônio. Então ela traz nutriente, ela traz energia, ela vai abastecendo, é um assistente do neurônio. Só que aí a ideia dos 10% já estava consolidada e isso cai na cultura pop, né? Tem aquele filme do Morgan Freeman lá, que a menina fala, se a gente usar 100% do cérebro... Tem a música do Raul Seixas, que fala que a gente tem 10%. Então isso começa a cair na cultura pop e vira uma fofoca. Mas hoje, com o nível que a gente tem de neurociência, 100%. Cara, você põe uma pessoa, fala assim, vai ali na ressonância e fica fazendo nada. Olha pra cima. Cérebro funcionando, a beleza. Assim. Pô, e igual o chip, o Neuralink do Elon Musk, ele fala que vai, com aquele chip, ele vai conseguir acessar áreas do cérebro que nem nós conseguimos, conseguir um rendimento muito maior do nosso cérebro. Cara, é assim, ó. Se eu falasse pra você que a gente ia fazer chamada de vídeo em 2023 em 1900, as pessoas iam dar risada da gente, Com né? certeza. Então eu não faço ideia do que isso vai ser daqui 100 anos. Isso, o Neuralink, por exemplo. Qual que é o grande problema? Hoje não, é muito mais marketing do Elon Musk do que qualquer outra coisa. Hoje não tem nenhum avanço. E quem está dizendo isso não é o William, né, de Mauá, que não tem acesso a nada. Quem está dizendo isso é o Miguel Nicoleles, um neurocientista que provavelmente ganhará o primeiro Nobel, o primeiro brasileiro a ganhar Nobel. O Nicoleles, se vocês vão lembrar de um feito dele... Ele tem alunos trabalhando no Neuralink, né? Ele foi contratado pelo Elon Musk e ele viu a inviabilidade do projeto e saiu. E assim, ó, aquelas instituições PETA, que é de proteção animal do mundo, Greenpeace, estão metendo uns processos fortes no Elon Musk, porque ele mata macaco, chimpanzé, em teste. Porque é um teste que não tá dando resultado e ele continua fazendo e os bichos morrem porque infecciona, né? Quando ele perfura, tal, dá infecção, ele fura a barreira hematoencefálica. Então começa a dar uma infecção, tá dando um problema grave com relação a isso.
E o Nicoleles, vocês vão lembrar que ele fez o seguinte, quando teve a abertura da Copa no Brasil, em 2014, lá no estádio daquele time lá, do Corinthians, a gente não torce pro Corinthians, né? Aqui em São Paulo, vocês são cruzeirenses? Vocês são de qual time? Cara, pior que a gente torce pra time carioca, velho. Pô, velho. Não, isso aqui é um clássico, é o Fla-Flu mesmo. Vocês traíram o Mineiro, o Eu vou ter que começar a falar que eu sou atleticano, galera. Aí eu vou ser cruzeirense, é só pra não... Vai ter que ser. Então lá no estádio lá daquele time lá, do Corinthians, né? Que entrou um exoesqueleto, uma pessoa paraplégica, pensou e andou e chutou a bola e tal. O Miguel Nicoleles fez esse projeto. E ele, que esteve dentro do projeto da Neuralink, ele fala assim, escreve aí, Miguel Nicoleles, Elon Musk no YouTube, que você vai ver ele falando várias coisas. Então, assim, vai dar para fazer isso? Não sabemos. Hoje, em 1900, é a mesma coisa. Não consegue se melhorar, se fazer nada. O negócio do Elon Musk é que os negócios que ninguém faria, ele já fez, né? E o Elon Musk, ele tem Ele usa a neurociência ele usa o marketing pra dominar a galera. Cara. E assim, né, cara, o Elon Musk, hoje, ele fatura mais que muitos PIBs de muitos países. É um cara que tem muito dinheiro pra queimar. Então, por exemplo, se ele bota 10 foguetes pra subir, queima 9, sobe 1, ele deu bom. 50 vezes o investimento, sabe? Então ele é um cara que tá testando. Só que nesse caso ele tá testando com vidas, né? Ele tem que testar com bicho, com esse tipo de coisa. E grandes profissionais que foram trabalhar lá, que ele contratou, saíram do projeto pela inviabilidade. Então, essas associações têm batido forte. Então, hoje então, você não colocaria? Não, de jeito nenhum. Colocar é foda. Tá matando os bichos. Não, se liberar, mano. Não hoje, né? O chimpanzé tá indo pro saco. Não, então, eu ainda não consigo ver vantagem, assim. É igual a gente tem uma moda de tomar Ritalina, o cara toma Ritalina pra ir melhor na prova. Puta, uma cagada do cacete, né? O cara fez foguete da ré, né, velho? Então. Não, cara, tem que tirar o chapéu. O cara é brabo, né? Sim. Ele fez o foguete da ré. Eu não lembro de outro, mas acho que ele foi o primeiro civil que colocou um bagulho em órbita lá, né? Que não foi um país, ele mesmo foi lá e fez. Ele tem seus feitos. Claro, com certeza. Mas nesse lugar ele ainda... E é o que... É um menino. Ele ainda não conseguiu acertar. Você falando da Ritalina pro cérebro, não funciona? Não funciona, sabe por quê? É um motivo bem simples. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem uma dopamina abaixo da média. Você pensa assim, vamos usar aqui um termo só para ensinar, tá? Não é isso. Imagina que um ser humano médio ele tem lá um reservatório com 1 litro de dopamina. Certo. 1 litro. Esse 1 litro abastece um motor. Então o motor, para abastecer, para ele funcionar, vou mudar minha analogia. Imagina que um motor consome 1 litro de gasolina por hora. Então, cada hora que ele está funcionando, ele tem que ter 1 litro de gasolina ali para abastecer. Se eu coloco 900 ml de gasolina, esse motor dá uma engripada, certo? Ele não funciona bem. O que é uma pessoa com TDAH? O córtex pré-frontal é esse motor. Ela depende de dopamina para funcionar. O que a Ritalina, o que a pessoa com TDAH faz? Ela tem um reservatório um pouquinho abaixo. Ela tem os 900 ml. O que a Ritalina faz? Ela aumenta essa dopamina. Esses remédios, a Ritalina, o Venvance, o Concerta, eles são remédios estimulantes, psicoestimulantes. O Venvance, pra você ter uma ideia, ele é uma metanfetamina. Só que ele não dá brisa igual a balinha da rave, porque ele não dá pico. Farmacologicamente, ele faz esse movimento aqui. O Paulo Music, inclusive, esteve aqui, né? Uma vez ele fez um comparativo dizendo que parecia com cocaína, porque a cocaína também aumenta. Sim. E ele foi muito criticado nas redes e tal, que ele fez um exagero, porque não é igual. Por quê? Se eu tomar Ritalina, não dá barato. Mas ele, assim, a boa intenção dele na explicação, para as pessoas não tomarem, mas ele deu essa explicação e acabou, o hate foi forte nele na rede social. O que acontece? Se você é uma pessoa que tem 1 litro e você toma mais, você aumenta. Você passa do limite. Entendi. O que é uma pessoa com esquizofrenia? Uma pessoa que tem dopamina em excesso. Ela começa a alucinar e ver coisa. Quando a pessoa toma uma metanfetamina na rave, que a dopamina dá um pico de 1000%, o que começa a acontecer com ela? Alucinação. Maluco.
Ou seja, dopamina pra cima dá alucinação. Então é bom ter pouco, pra baixo da Parkinson. A pessoa que tem Parkinson tem uma dopamina reduzida. Então tem uma faixa perfeita. Aí o cara não tem nada, ele vai tomar um psicoestimulante, a dopamina dele vai aumentar, ele vai ficar tipo ligadão e vai achar que aquilo tá dando performance. Só que qual que é o problema disso? Vamos pensar como o cérebro. Eu sou o cérebro. Para eu produzir dopamina, meu irmão, é um trampo desgracento. Eu tenho que metabolizar um monte de elementos, o L-dopa, tirosina, tem um monte de coisa que eu tenho que pegar e transformar em dopamina. Aí eu tô botando dopamina de fora. Você acha que o cérebro falou, pô, não preciso produzir mais? Qualquer outra coisa. O cara já tá colocando. Qualquer outra coisa que você fizer nesse sentido, o cérebro vai falar, pô, tá vindo exógeno, é um cara mais inteligente que você lá dentro trabalhando. Pô, tá vindo de fora, pra que eu vou ter esse trampo inteiro aqui pra produzir se tá vindo pronto? Só que um dia na tua vida você vai parar, né? Sim. E aí você, fiz a prova lá, parei. Aí parou, o cérebro fala, não. Cadê? Igual droga. Mas a droga, o corpo entra naquele fluxo, a neuroplasticidade começa a se adequar, aí você vai e tira a droga da pessoa. Por que dá abstinência? O cérebro entra em colapso, velho. E tem um tratamento que a pessoa faz pra voltar ao eixo natural? Então, cara, tem o cérebro é neuroplástico. Ou seja, plástico vem do grego plastikos, que significa aquele que se molda. Então, o nosso cérebro se molda a todos os formatos. O ser humano é o único bicho que mora na neve, na selva, na cidade, no calor, no frio. A gente se adequa aonde colocar. Só que assim, a neuroplasticidade, lembra do vaso molhado? Uma criança, se você muda ela de ambiente, se ela mora no Ceará, no sol, e você põe ela no Patagônia, na neve, ela rapidinho ela se adapta. O adulto tem mais dificuldade, o idoso tem muito mais dificuldade. Então você vai piorando a tua capacidade de adaptação. Então, por exemplo, uma pessoa que usou droga por um período, ela pode voltar? Depende da intensidade, depende da recorrência. Intensidade, recorrência e tem mais um. Força de vontade. Então, força de vontade é um conceito que a neurociência não gosta, né? Porque é igual você falar assim, a pessoa está com depressão. Você tem força de vontade, você tem que levantar. Sim. É igual você falar para uma pessoa que tem diabetes, você tem que produzir insulina. Cadê o seu pâncreas? Vamos, pâncreas. Insulina. Não funciona. Então, uma pessoa, por exemplo, se eu pegar uma seringa, colocar em você e extrair a tua dopamina, isso não é possível, mas só um exemplo, agora você entra em depressão, na hora. Extrair, você já entra em depressão na mesma hora. Então, às vezes, o problema da depressão da pessoa é uma baixa produção de dopamina, uma baixa produção de serotonina. Quem toma remédio para depressão, pode olhar na caixinha, está escrito assim, recaptador do sistema de serotonina. Então, o que ele faz? A hora que o cérebro solta a dopamina, tem um ralo que absorve aquilo. Então ela passa por ali, o que sobra ele pega num ralinho para pôr de volta. O que esse remédio faz? Ele tampa o ralo. Então fica mais tempo ali, a pessoa tem sensação de bem-estar. Remédios para depressão não curam depressão. Eles tiram a pessoa do bem-estar. Só que como o cérebro é neuroplástico, ela estava numa cama. Agora ela já consegue lavar a louça, sair com o cachorro e tal, por causa do remédio. Aí ela começa a fazer, ela fala, nossa, legal. Aí daqui a pouco ela começa a voltar a trabalhar. Ela vai voltando. O que o psiquiatra faz quando a pessoa está tomando esse tipo de remédio? Vai diminuindo. Ele nunca arranca. Não corta. Então, vamos supor, você está zero produção e o remédio 100%. Aí você começa a produzir 10, o médico baixa para 90. Você começa a produzir 20, ele baixa para 80. Ele vai fazendo essa troca até Por isso que tem gente que toma escitalopram, pode tirar de uma vez. Desmame. Tem que fazer o desmame. Tem que ser os pouquinhos. Entende? Então, para as outras coisas é a mesma coisa. Então, só dei uma volta para a pergunta da Ritalina. Se você põe isso do lado de fora, ou põe droga, ou põe álcool, uma pessoa que é abastecida por aquilo ali, eu não consigo conversar se eu não estiver bebendo. E ela vai viver desse jeito. Mano, arrancou aquilo ali, o cérebro vai falar, eu não vou, velho. Me procura. E ele explode a tua dopamina pra você ir atrás. Por isso que noia, pula muro, briga com o cachorro, sai na mão com polícia. O cara faz loucura por causa da droga. Né? Tem uma série na Netflix que eu indico muito que chama Império da Dor. São pessoas que se viciaram em opioides. Os Estados Unidos é muito... O Michael Jackson morreu por causa de uso de remédio, né? São remédios para dor.
Só que o remédio, ele trava as tuas vias de dor e te relaxa. Então a pessoa toma e fica legalize, ele fica tranquilo. Só que aí ela começa... Só que por um tempo nos Estados Unidos isso foi receitado pelo médico. Então a pessoa tomava normal, ia no médico e tal, e se viciava. Aí quando acabava o tratamento, começaram a roubar a farmácia. O cara virou noia de opioide, que é o opioide, né? É ópio, é um negócio forte. E aí eles tiveram que... Meu, deu um puta trabalho. Chama Império da Dor. É uma série incrível na Netflix. O Pedro viu, a hora que fala de Netflix ali, o Pedro já balança a cabeça ali. Nossa, é muito bom, cara. E explica bem isso, assim, a ideia. Então, qualquer coisa que o teu cérebro, que você começa a ter... Essa é uma coisa, assim, bem comum, né? A pessoa fala assim, não, eu não sou alcoolista, né? Não se fala mais alcoólatra, né? O termo hoje é alcoolista. Eu não sou alcoolista. Eu só curto beber. Ah, legal. Então, se você não tiver cerveja, você consegue sair um dia. Se a gente fizer uma balada sem álcool, você consegue ir. Aí não. Então, será que é só porque você curte? Ou será que tem uma necessidade aí? E pega o exemplo, álcool, põe pra qualquer coisa. Açúcar, gordura, pornografia, cocaína, qualquer coisa. Tudo. Bota isso assim, se a pessoa fala assim, não, se tem, legal, mas se também não tiver... De boa. Beleza. Né? Eu sou assim com chocolate. Se você abrir um chocolate aqui agora, eu como, eu gosto. Mas eu nunca na minha vida vou sair na rua pra comprar um chocolate. Mas eu fazia isso com Coca-Cola. Meu irmão, se não tivesse uma Coca-Cola na minha geladeira, eu não dormia. Era tipo noia, vício. Acordava à noite e vou tomar um copo d'água? Não, uma coquinha. Pão de coca gelado. Eu te entendo. É. Eu era assim, coca com chocolate, com Meu sorvete. irmão foi isso. Por isso Então, que eu assim, apertei a da gente... noite. Só que assim, por exemplo, culturalmente o álcool na nossa sociedade, a música... Vamos beber, vamos curtir. Então você vai num lugar que tem bebida. Você vai. Então, assim, sempre tem. É o pacote. Então fica um negócio assim, por exemplo, você pensa o cara, mano, cocaína, o cara tem que ir na boca buscar, e é crime, se a polícia pegar, tem todo um conceito social que é meio embaçado. Cigarro, não. Por exemplo, agora a gente tá aqui trocando ideia, terminou. A gente vai ali fora, alguém acende o cigarro. Normal, socialmente aceito. E tá arrebentando com a dopamina. E o álcool é um assassino de neurônios, cara? Então, o álcool ele não é bem um assassino de neurônios. Não é o mal que ele faz não é esse. O problema do álcool é que, assim, principalmente pro fígado, ele é uma molécula muito difícil de metabolizar. Muito difícil. E aí ele começa a te... É como se o seu motor ficasse trabalhando no último grau para metabolizar aquilo. E aí o álcool ele começa a te dar uma sensação de relaxamento. Todo mundo fala, chega em casa estressado, toma uma tacinha de vinho e relaxa. E aí o sistema começa a aprender que quando eu estou estressado, o álcool me relaxa. Estou estressado, o álcool me relaxa. Aí você fez essa associação. Seu cérebro começa a criar dependência daquele relaxamento. Criou dependência do relaxamento, você não consegue mais relaxar se não for bebendo. E existe algum assassino de neurônios pro cérebro? Cara, tudo no excesso. Então, por exemplo, é o que eu falei, a quantidade e a intensidade. Então você pensa, por exemplo, maconha para um adolescente, ele faz um impacto desse para arrebentar com o cérebro. Tem estudos que dizem que idosos consomem cannabis e têm resultado positivo. Que a casca já tá dura. Entendi. Por isso que eu falo, cara, você vilanizar. Maconha é horrível e tal, porque é um conceito religioso, um conceito... Não, cara, vamos estudar, vamos entender. Hoje se usa muito canabidiol, né, que não tem nada a ver com fumar maconha, que fique claro, mas óleo de canabidiol ajuda a criança que tem epilepsia, ajuda a pessoa que tem dor, tem um monte, porque se elimina o THC e usa o óleo de o canabidiol, né? Divide a planta em duas partes. O THC é o que dá o barato. Por isso que uma pessoa que toma óleo de canabidiol não tem brisa. Não dá. E aí o THC, às vezes, ele é colocado um golinho de THC ali para dar uma equilibrada no canabidiol. Mas isso tem que ser um profissional que manipula corretamente essa situação. Então, cara, assim, açúcar é um vilão absurdo do cérebro. Tem muitos neurocientistas que chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3.
Que isso, nossa. Cara? Que isso. Hoje, a insulina, ela sinaliza a célula que tem glicose do lado de fora, ela bate na porta e fala, escuta, tem aqui, pode abrir. E a célula se alimenta dessa glicose. O neurônio não precisa da insulina. O neurônio é como se ele fosse independente, ele é um órgão superior, assim. Ele não precisa da insulina para avisar. Tá lá no alto mesmo. Só que tem insulina no cérebro. Para quê? Não sei, tá? Não fiquem esperando a minha resposta. Que eu achei, nossa, depois na aula dele de novo, para me prestar muita atenção. Então, se tem insulina, ela tem alguma função ali. Então, alguns neurocientistas já chamam de diabetes tipo 3 do Alzheimer. O vício em pornografia é pior que a cannabis com o adolescente? De novo, intensidade, quantidade, esse tipo de coisa. O problema do vício da pornografia é você consegue consumir muito. Tem adolescente hoje que eu recebo, meninos e meninas, porque fica um negócio muito de moleque isso, né? Sério, cara? Muito, de assim, 10 masturbações por dia. Caramba. E por mais que um adolescente esteja com os hormônios fervendo, você não consegue ter 10 masturbações num dia sem pornografia. Todo dia. Você não consegue. Nossa. Mesmo um moleque jovem, no auge menino não consegue. E menina. Menina e menina. Cara, a pornografia é um vício ferrado. Então, existe um conceito social que para você fumar maconha, tem cheiro. A minha mãe sentiu o cheiro e deu problema. Tive que ir na boca, tem que fazer um negócio ilícito. Então, socialmente, dá uma segurada. Agora, a pornografia não, né? A pornografia tá no celular, tá agora. Dificilmente você consegue identificar que a pessoa tá viciada naquilo, exatamente, né? Porque ela não tem alteração da psíquica, né? Como que você consegue perceber, assim, as primeiras etapas ali do vício num adolescente? Cara, normalmente ele começa a perder compromisso. Não vai pra escola pra usar pornografia. Aí você começa a falar, pô, mas não vai pra escola e tá preso dentro do quarto. Não vai pra escola, não faz, fazia natação e não faz mais porque tá preso dentro do quarto. O que tá fazendo dentro do quarto preso? Começa uma investigação, né? Às vezes, tem casos, não são muito comuns, mas tem casos que acontecem do próprio adolescente vir falar, né? Porque é um assunto tabu pra caramba. Sim. Já vieram alunos falar pra mim, contar e pedir ajuda. Porque quando eu falo do vício do dopamina, eles se reconhecem. E eles não tentam substituir isso pela busca do sexo, assim? Sabe qual que é o problema, cara? O adolescente, ele tem uma dificuldade social porque ele é inseguro. Sim. Como todos os outros. Então você pensa assim, ó. Eu me acho feio, eu me acho incompetente, eu não sei conversar com as meninas ou com os meninos, eu não sou atraente, eu tenho espinha, eu tô meio descoordenado. Jovem é descoordenado, né? Assim, você sabe que a gente cresce do pé pra cabeça, né? Então se você olha um adolescente de 14, você vê um puta pé e um corpinho mirrado, desconjuntado, né? Então é uma fase que tá se adequando. Então socialmente ele não consegue nada. Ele não é atraente, ele não consegue. Quando ele consegue, às vezes ele tem uma ejaculação precoce, ele não tem ereção ali, a menina não sabe, a menina sente dor, então é difícil, é uma fase complicada. Quando ele fala assim, cara, eu tenho que conversar, passar aquele medo, passar vergonha, poder broxar, poder isso, poder aquilo, poder ter ejaculação precoce e tal, para chegar num orgasmo, e eu tenho aqui no meu celular, pronto, o cérebro fala, vamos cortar caminho. Tá aqui, né? E aí você vai tendo... E ali ele pode assim, eu quero 3 minas, eu quero, sei lá, eu quero ponta cabeça, eu quero... E a pornografia tá aberta aí, né, cara? Não tem nenhum tipo de restrição. Você entrou no site, deu play, assiste. Não tem controle. Eu só pergunto, você é maior de 18? Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, inclusive eu sei que vocês não entram naquele site lá, que começa com X, por quê? Porque quando você entra, ele pergunta, você é maior de 18? E vocês dizem, não sou, me desculpe, estou saindo. Eu sei que vocês fazem Exatamente. isso, né? E aí ninguém usa. Pô, William, eu ficaria horas aqui conversando com você, cara. Você consegue me dar só mais uma dica antes de terminar? Claro, pô. O que é um bom exercício para o meu cérebro manter ativo? Já que a gente já sabe algumas coisas que destroem. O que eu deveria fazer? Cara, tem um cara que é bom também, para ter mais profundidade sobre o assunto, né? Vou ser raso na minha resposta, mas você pode procurar. Tem um cara chamado Ivan Izquierdo espanhol, né? Izquierdo.
O Ivan Scherder era argentino, mas ele se naturalizou brasileiro. Ele foi professor na PUC do Rio Grande do Sul. E ele era a maior autoridade em memória, talvez, do mundo vivo. Assim. Era um cara que estudava muito memória, Alzheimer. Era cotado até para ganhar um Nobel, mas ele faleceu e o Nobel não dá póstumo, né? Então era um cara, incrível. Ele tem várias palestras, assim. É um cara assim que ninguém conhece, mas ele é genial. Se você procurar, Ivan Scherder. E o Ivan Scherder dizia o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer. Imagina que você tem uma conta corrente que todos os dias vai ser arrancado R$1 dela, tá? Uma conta no banco e todos os dias R$1 vai ser arrancado. Se você tem R$100, daqui a pouco não tem mais dinheiro. Se você tem 1 milhão, um dia vai acabar. Mas vai demorar bastante. Então ele usava essa analogia para dizer o seguinte: se você é uma pessoa ativa mentalmente, você lê sobre coisas diferentes, você abre as oportunidades, você faz atividades. Às vezes uma coisa assim, você vai pela rua de cima, você vê novas situações, você quebra aquele padrão de hábito, você cria mais conexões neurais. Se você tem um Alzheimer, uma doença degenerativa dessa, essa pessoa está livre de ter Alzheimer? Não. Só que ela vai demorar muito mais porque ela tem muito mais conexões para destruir. Então ela vai demorar muito mais. Então a frase que ele sempre dizia é o seguinte: para ter um cérebro melhor, usa mais o cérebro. Para você ter uma memória, usa a memória. Para você ter uma performance, tenha performance. Então por quê? O cérebro, quanto mais ele vai fazendo, mais ele se adapta. Então, por exemplo, eu faço coisas assim, eu tenho uma lista no mercado. Eu olho, faço associações mentais ali com aquela lista. Monto uma história na minha cabeça, guardo a lista no bolso ou no celular, né? Que eu uso a Alexa lá, eu vou falando assim, tem a listinha e tal. Coloco o celular no bolso e vou fazer a compra de cabeça. Aí antes de passar no caixa, eu pego e dou uma conferida. Coisinha simples, de boa, mas me faz colocar aquilo em prática. Me faz criar novas conexões. Às vezes, por exemplo, neurociência. Cara, eu pego assim, leio revista Capricho. Não tem nada a ver com nada, mas ela vai me dar uma outra visão de uma outra coisa, vai pegar uma outra conexão. Então, assim, consumir conteúdos de outras coisas, consumir conteúdos que às vezes a gente não concorda, sabe? Boa. Então, isso vai abrindo mais conexões neurais. E as conexões neurais são infinitas, não vai... O cérebro não é digital, ele é analógico. Então ele não vai chegar igual HD, deu de informação. Ele sempre vai funcionar porque o próprio cérebro esquece, ele vai eliminar as coisas que não tem serventia. Sei lá, te passei meu número de telefone, você anotou, não precisa mais memorizar isso. Ele vai apagar essa informação. E aí você vai criando conexões novas. Então, se você for vítima de uma doença degenerativa, você vai conseguir ter mais, às vezes morre antes da doença atacar. Entende? Sim. Porque, por exemplo, o Alzheimer, aquela pessoa, aquele idoso clássico de Alzheimer que a gente vê, imagina de 0 a 100 a progressão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70%, não dá para saber. Quando a gente vê um idoso com Alzheimer, ele está de 70% para frente. Já era. Que é o grande desafio da neurociência, é pegar esse problema lá atrás. E aí ele vai destruindo os neurônios. Se ele destrói um neurônio, ele vai começar pela memória, então é muito comum a pessoa não reconhece, mas ela tem memórias antigas. Sim. Aí ele vai evoluindo e vai abrindo novos neurônios. Quando ele pega um neurônio que cuida do seu batimento cardíaco, da sua respiração e mata esse neurônio, a pessoa morre. Por isso que é uma doença degenerativa, né? Então, assim, só tem um jeito, mano, usar muito, assim. Assistam podcasts. Ouçam podcasts. E o aprendizado. Faz aí, anda aí. Eu queria saber a sua opinião sobre o jejum de dopamina, porque é uma coisa que é muito falada e muito criticada, né, hoje em dia. Jejum de dopamina? Conversa fiada. Primeiro que, assim, jejum pressupõe você não comer, não ter. Você faz jejum de dopamina, eu zero dopamina. O corpo, se você não fizer nada de dopamina... Só para quem nunca ouvi falar de jejum de dopamina. A pessoa, ela fica, às vezes, trancada num quarto, sem estímulo nenhum, apagado, escuro por um tempo, para ela não ter nenhum estímulo, porque, teoricamente, ela daria um restart no sistema de dopamina. Então, a galera do Vale do Silício começou com essa conversa aí, e isso começou a se popularizar e... Tem um monte de gente que faz isso daí. Então, por exemplo, eu não como nada que é
que é muito gostoso, eu não consumo pornografia, eu não uso álcool, eu não nada lá, eu fico num quarto escuro sem estímulo, nada. Que aí meu sistema resetaria. Então, quando eu tomasse uma água, eu sentiria muito incrível, porque o meu sistema restartou. Então, isso aí tá errado por 2 motivos. Primeiro, não tem como você não ter dopamina. Mesmo que você não tenha estímulo, se estiver numa câmara, fechado, que não tem acesso a nada, tua dopamina vai se manter no médio. Tipo pressão arterial. Se você não estiver fazendo nada, ela vai ficar ali paradinha. Então, ela trabalha numa faixa, nem para cima nem para baixo. Então, você nunca vai ter jejum de dopamina. Segundo ponto, as memórias que envolvem a dopamina. Então, por exemplo, uma pessoa ela era alcoolista. O álcool mexe no sistema de dopamina. Ela ficou 10 anos sem beber. Se ela beber depois de 10 anos, aquele circuito do vício será ativado. Ele ainda está lá. Então, não é, assim, por exemplo, esse cara fez jejum de dopamina 1 ano, ele fez tudo isso. Tá? Se ele consumiu uma pornografia, ele ativa uma... Então, assim, é tipo o cara toma Ritalina para fazer prova. É modinha da internet que 5 páginas de neurociência derruba esse argumento assim com bastante facilidade. Não existe jejum de dopamina. Bom, quem quiser te achar, tem uma dica, te seguir. Tô em todas as redes aí, velho. Instagram, TikTok, YouTube, ICQ, Orkut. Você me acha em todas aí. William Burgett ou neurocomunicação. Se você for lá no Instagram, porque o William Burgett é ruim pra caramba de escrever, então se você vai lá no Instagram e coloca neurocomunicação, minha conta é a primeira que aparece. Boa. E me segue lá, quem estiver assistindo pode chamar lá no inbox para tirar alguma dúvida, alguma coisa. E compartilha, né? Leva o conhecimento que pode ajudar alguma pessoa que está com alguma questão aí da cabeça, sabendo lidar ali com o comportamento do filho, um professor que está tendo dificuldade na sala de aula. A ideia da neurocomunicação é fazer essa conexão entre emoção e comunicação, né? Como que a gente expõe. Só uma coisa rápida que eu lembrei agora. Olha que conceito interessante. Eu sinto uma emoção dentro de mim. Raiva, amor, raiva, alegria, tristeza. Eu sinto dentro de mim, certo? Por que o meu exterior mostra isso? Tô sentindo raiva. Tô sentindo dentro de mim. Já sei que eu tô com raiva. Pra que o meu rosto fica assim? E eu fico assim. Acho que é algo pra te proteger um pouco, não sei. Você tem que mostrar um pouco suas emoções. Por que eu tenho que mostrar minhas emoções? Proteção, eu acho. Não, porque é um meio biopsicossocial. Você começa dentro de você, depois vem pra sua mente, depois vai pras pessoas. Não adianta nada eu estar bravo se você não souber que eu tô bravo. Não adianta nada eu estar triste se você não sabe. Você tem que interagir. Eu tô aqui, ó, tô sofrendo, triste pra caramba. Aí você passa por mim e você não faz nada. Você não me ajuda. Agora se eu tô assim, ó. Aí você fala, mano, você tá bem? Você precisa de ajuda? Ou eu tô nervosão e você fala assim, melhor não chegar agora. Ou seja, a emoção, ela é uma comunicação. Eu preciso mostrar pro meu ambiente que eu tô nervoso, que eu tô alegre, que eu tô triste, que eu tô com nojo. Nojo é uma emoção lá, lembra do Divertidamente? Tem as fichinhas lá e tal. Então eu preciso mostrar isso. Não adianta só eu sentir, eu preciso mostrar. Então a emoção é a mais primária das comunicações. Por isso que neurocomunicação tem essa ligação. Então, se eu tiver triste e ninguém souber, não resolve o meu problema. Né? Boa. Então, vê que a gente precisa colocar pro lado de fora. E, cara, obrigado. Ficaria muito mais tempo aqui, que realmente o papo tá já fica o segundo convite já, mano. Volta diretor, aqui. Tira o corte aí, ó. Depois, se os caras não me convidarem, a gente usa o corte. Já, mano. Volta aí, tem mais umas 3 horas de conversa. Não, e a coisa mais importante que eu queria saber, eu não vou perguntar, mas vocês pensam aí na próxima, eu vou perguntar. Vai pensando aí. Muito bom. Valeu William. Segue a gente aí também, se inscreve no canal, vai no canal de cortes do podcast Três Irmãos. E se vê Kawaii, TikTok, Instagram, qualquer lugar, viu esse nome aí? Segue a gente, se inscreve e, se possível, seja membro. Quem não se inscrever e não curtir, vai ter branco na hora de falar em público. Exatamente. Tá lançada a mandinga. Valeu, galera. Valeu. Fui.